O Pleno News entrevista ele que é ex-comentarista da Jovem Pan e influenciador digital na política, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu estou aqui com o Lucas Pavanato. Tudo bem? É isso aí, Marcos. Obrigado pela entrevista. É uma honra estar aqui com vocês, estar podendo participar dessa entrevista aqui em um veículo de comunicação, que é o Pleno News, que é um veículo que realmente permite que as ideias fluam livremente e hoje em dia no Brasil, infelizmente, tem sido raridade. Você chegou a ser... Você tem 25 anos, né? Uhum. Você chegou a ser deputado, concorreu para deputado estadual em São Paulo e teve mais de 36 mil votos. 36.258 votos. Sim. E agora você é pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Exatamente. Pela sua juventude, como é que a gente consegue... A política precisa de sangue novo, né? Uhum. E como é que a gente consegue trazer sangue novo para a política, no seu caso, com uma visão mais à direita, mais conservadora, e ao mesmo tempo instruída, para ela não ser engolida pela velha política, pelos vícios? Bom, existe um discurso que vem muito da esquerda, que é um discurso que coloca a juventude em uma posição como se a juventude fosse a melhor forma de você balizar as decisões futuras para um país. Só que a juventude deve sim ter sua participação, mas uma juventude sem maturidade é a pior coisa que pode acontecer politicamente para um país. E o que eu sinto é que muitas vezes falta realmente a qualificação dos jovens que querem se engajar politicamente. É uma juventude, muitas vezes, que não se preocupa em estudar, não se preocupa em se aprofundar nos assuntos. E o que eu tento fazer com o meu trabalho é seguir o conselho do Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, ele dá o conselho assim, perguntaram para ele, qual conselho você daria aos jovens? Ele disse, envelheçam. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Ganhem maturidade, aprendam a lidar com as coisas de forma responsável. Então, eu tento ser um cara estudioso na medida do possível, ler bastante livro, ler vários livros, consumir conteúdos de qualidade, para quando eu for me comunicar com o meu público, eu conseguir simplificar isso, mas trazendo verdades, trazendo um conteúdo realmente sério. E ao mesmo tempo, procuro incentivar na juventude esse desejo. Não adianta eu forçar alguém, não tem como você forçar uma massa inteira de jovens a formar pensamento crítico e a estudar de fato. Não tem como. Isso só acontece se eles mesmos se conscientizarem disso. O que eu posso fazer é trazer a oportunidade para eles de ter acesso a bom conteúdo. Porque a esquerda, o jovem de esquerda geralmente é tratado como o jovem que tem pensamento crítico. Na escola eu sempre ouvia isso, o professor falando, não, vocês têm que ter pensamento crítico. Mas na verdade eles são os jovens que têm menos pensamento crítico. Eles são os jovens que têm o maior pensamento de manada. Porque é aquilo que o professor fala, é aquilo que é bem aceito. O camarada para ir numa festa, para conseguir às vezes ter uma boa rede de amigos, ele abre mão daquilo tudo que os pais dele ensinaram no passado. Ele começa a defender coisas absurdas que ele jamais concordaria apenas para ser aceito pela patota. Então, o jovem ele tem essa tendência, e o Olavo de Carvalho fala muito disso, né? O jovem tem a tendência de seguir a manada. E o jovem de direita ele tem que ser o oposto disso. Ele tem que ser o verdadeiro, adaptando aqui o termo, né? Ele tem que ser o verdadeiro subversivo, o verdadeiro, hoje em dia, revolucionário. Hoje em dia, o jovem ser revolucionário não é ele vestir a camiseta do Che Guevara, porque todo jovem faz isso. Hoje em dia, o jovem ser revolucionário não é ele ser socialista. Não, todo jovem faz isso. Hoje em dia, o contrassenso é exatamente ser conservador, é exatamente ser cristão, se manter firme naquilo que os nossos pais ensinaram e conseguir defender isso mesmo estando nos ambientes mais hostis, que infelizmente são as nossas faculdades públicas. Assim, o caminho é árduo e requer muita personalidade, né? Verdade. E isso não se conquista da noite para o dia. Você foi membro do MBL. Uhum. Eu queria que você analisasse o que era o MBL quando você entrou e o que é o MBL hoje. Tá, quando eu entrei no MBL, ele era um movimento muito entusiasmado, que surgiu ali no contexto do impeachment da Dilma, né? Que tinha ideais conservadores e liberais. Era um movimento que tinha um discurso econômico muito claro, que era o discurso de privatizações, redução do tamanho do Estado, redução de burocracia, combate aos privilégios. E era um grupo que tinham as suas referências ideológicas ali muito claras. Eu lembro que o tipo de livro que eu consumia lá dentro eram livros conservadores, autores como Roger Scruton, na parte da economia, a escola austríaca, Milton Friedman. Então tinha uma linha ideológica muito coerente e clara. E era um grupo de jovens que realmente estavam ali querendo transformar a realidade do país. Queriam tirar a Dilma, mas não só tirar a Dilma, projetar um futuro de país.
O que o MBL se tornou com o passar do tempo? O MBL foi se tornando um movimento que busca vencer eleições, busca conquistar o poder, mas que adapta o discurso a ponto de perder referência daquilo que eles realmente acreditam. Hoje em dia você pode encontrar dentro do MBL pessoas que são islâmicas, você encontra nacionalista lá dentro, você encontra pessoas até com um viés mais progressista, você encontra de tudo. Aí no discurso público às vezes é mais conservador. Então, o que eles realmente pensam? Não dá para saber, não dá para saber. Tem influenciador que ao mesmo tempo critica Israel e ao mesmo tempo a maior parte dos influenciadores estão lá falando, criticando o Hamas e defendendo Israel. Então, o que eles pensam de verdade? Não existe mais uma âncora ideológica que determine até o que eles realmente pensam. E o que acontece vira um jogo apenas de poder por poder, que é o que levou eles, e aí a minha maior bronca desde que eu saí de lá. Eu já tive no passado críticas ao Bolsonaro, inclusive algumas erradas, das quais eu me arrependo, já tive até essa conversa com o meu público, mas no segundo turno das eleições era claro para qualquer pessoa que tem um mínimo de coerência que eram duas alternativas, Lula ou Bolsonaro. E os dois não estavam em pé de igualdade. Você tinha o Lula, um cara que saiu da cadeia por meios duvidosos, que teve um processo anulado, mas as provas estavam lá, e o Bolsonaro reviraram a vida dele depois que ele saiu do mandato. Estão processando ele por importunação de baleia, por cartão de vacina, não acharam um pingo de corrupção. Então como que você coloca um cara desse em pé de igualdade com o Lula? Não tem como. E eles fizeram isso propositalmente no segundo turno, pregando o voto nulo, prejudicando a eleição, garantindo a volta do PT. Por quê? Porque eles não gostavam do Bolsonaro e porque eles tinham um projeto pessoal de poder deles e era melhor que isso acontecesse. Então, eles pregaram o voto nulo por isso, por um projeto pessoal mesquinho e deixando o país de lado. Que foi o que não deu, para mim, no primeiro turno eu já fui me aproximando. Quando chegou no segundo turno, irmão, eu já não tinha mais nada a ganhar. Estava no segundo turno, eu tinha perdido a eleição. Fiz 36 mil votos, não consegui entrar, tinha perdido a eleição. E mesmo assim, eu fiz questão de fazer muita campanha para o Bolsonaro, mas muita. Porque, cara, eu surgi combatendo o Lula. Como que um movimento que surge combatendo o PT e o Lula prega voto nulo, quando é Lula e Bolsonaro na disputa? E essa falta de identidade do MBL hoje pode fazer com que ele se dissolva com o tempo? Ele suma do cenário político? Cara, eu não sei, porque você tem projetos políticos duradouros que são projetos políticos fisiológicos, né? O MDB talvez seja um dos exemplos de partidos que mais durou, um grupo político que mais durou tempo apenas sendo fisiológico. Então, grupos fisiológicos, eles podem sim se manter durante um bom tempo no poder e podem sim conseguir cargos. A questão é, até que ponto eles vão conseguir atrair eleitores que no passado eles ofenderam, eleitores que no passado eles criticavam. Então eles desciam o pau nos eleitores do Bolsonaro, só que para eles crescerem politicamente eles não têm margem para crescer na esquerda, eles precisam crescer no voto de direita. E agora eles vão tentar fazer essa tentativa de atrair o público da direita novamente, colocando novos influenciadores, figuras menos marcadas, para falar discursos conservadores, para falar discursos liberais, atraindo a direita sem necessariamente se comprometer com o Bolsonaro ou com uma direita mais ligada ao Bolsonaro. Com essa dificuldade de você estruturar, articular uma direita conservadora jovem, até porque é uma faixa etária mais progressista, né, que tem uma inclinação mais a ser progressista, foi o que você falou. Hoje você tem que remar contra a maré para você defender os valores conservadores, porque a maioria não defende, né? Sim. E isso na faixa etária, vamos colocar assim, do jovem que almeja entrar na política, isso é muito, muito expressivo. E qual é a estratégia que pode ser criada? Por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, ele tem curso dedicado a formar políticos, né, com essa visão. Qual é a estratégia que a direita pode criar, ou já está criando, na sua visão, para trazer essas pessoas preparadas e com consciência retórica do que é o conservadorismo, do que é a direita? Eu acho que cursos são importantes, mas eles não são determinantes, né? Você tem um problema muito grave, que é o jovem que ele é criado dentro da igreja, ele é religioso, etc. E quando ele entra dentro de uma universidade pública, não só ele se afasta da igreja, porque é muito jovem se afasta da igreja, isso é muito comum, mas ele muda completamente a cosmovisão de mundo dele. Então, por influência de professores ali, mal intencionados, e por um despreparo desse jovem quando ele entra, por uma falta de fundamentos,
ele acaba se desvirtuando. Então, se eu não me engano, o estudo que eu vi era a cada 4 jovens, 3 abandonam a igreja. Então, é um problema muito grave. E o que está faltando aí? Não vai ser um curso vendido na internet que vai resolver esse problema. Falta engajamento das próprias instituições religiosas, no sentido de capacitar os jovens para esse mundo. Falta um engajamento, às vezes, dos próprios pais, apresentar alternativas, porque o que eles vão tentar fazer parecer? Vão tentar fazer parecer que o discurso religioso é um discurso ultrapassado, vão tentar parecer que o discurso religioso é anticientífico, quando não é. Você tem alguns dos maiores cientistas do mundo cristãos. Você tem o Francis Collins, coordenou o projeto Genoma, que foi o projeto que mapeou o gene humano, era um cristão convicto, sempre foi um cristão abertamente convicto. Então, assim, tem alternativa para o jovem pensar, tem espaço para o jovem ser cristão, continuar e atuar em ambientes diferentes do ambiente religioso. O que precisa é ele ser conscientizado disso e preparado desde cedo, porque quando ele chegar na universidade, o bombardeio vai ser intenso. Os caras vão vir com distorções históricas, vão vir dizendo que a igreja é um ambiente retrógrado, ultrapassado, que oprime a mulher, que oprime as minorias, etc. E muitas vezes nem é por conta da questão ideológica que ele muda o pensamento dele. É para ser aceito. Ele chega ali no grupinho, se ele não aderir ao discurso, se ele não usar o bonezinho do MST, ele não é bem aceito, ele não é bem quisto. É só você ver. Eu fui na USP uma vez para conversar. O meu vídeo deixa bem claro isso. Fui fazer uma brincadeira para ver o nível de reconhecimento de personalidades históricas dos jovens da USP. Eles reuniram a galera do DCE e praticamente me espancaram. Eu saí de lá debaixo de pancada, a sorte que eu encontrei uma viatura de polícia para conseguir sair de lá. Como que um ambiente desse vai ser um ambiente saudável? Não é um ambiente saudável, é um ambiente totalmente hostil a jovens que têm um pensamento mais à direita. A gente tem, o Brasil é majoritariamente um cristão, né? E a religião evangélica cresce vertiginosamente. Apesar de tudo isso que a gente sabe, inclusive na contramão de tudo isso, a gente tem cristãos jovens de esquerda. Hoje tem muito isso, a gente vê muito isso. É possível ser cristão e ser de esquerda? Olha, é possível você ter um cristão que ele tolera um nível de Estado um pouco maior do que um conservador, do que um liberal. Então, por exemplo, ele acredita que é papel do Estado fornecer moradia, ajudar os pobres e criar toda aquela estrutura, aquele welfare state, aquela estrutura de proteção social. Isso é possível. E daí você pode considerar esse cara um cara de centro-esquerda, que é um cara que quer um Estado um pouco maior do que... Então ele é de esquerda sob o viés da economia. Exato. Economia. E aí que eu vou chegar lá. Agora, um cristão marxista é possível? Impossível. O marxismo, em essência, ele é antirreligioso. O marxismo, em essência, ele é um substituto religioso. As ideologias modernas, elas são substitutos. Quando você tem o esvaziamento da religiosidade no Ocidente, o ser humano ele não consegue viver uma vida sem sentido, ele vai buscar sentido em outras coisas. E daí emergem as grandes ideologias modernas, inclusive o liberalismo, inclusive o conservadorismo em consequência disso, e também o marxismo. E essas ideologias modernas, elas são religiões seculares. Elas são religiões que não têm Deus, porque elas têm as mesmas aspectos religiosos que a religião carrega. Elas sempre vão propor um problema do mundo. Então, o mundo pro socialista, o problema dele é que existe um monopólio dos meios de produção por parte do empresariado e a gente tem que destituir esse monopólio. Aí você tem sempre uma solução, que sempre é um processo revolucionário, e sempre uma promessa utópica, que seria o paraíso religioso. Para o cara que ele é ideológico, o paraíso é obtido pela própria força, pelas próprias mãos. Então, um cristão, ele não pode admitir uma outra religião concorrente com a sua. Quando um cristão se torna comunista, ele está aderindo a uma religião. E uma religião ateia. Uma religião que não tem Deus, uma religião que despreza Deus e uma religião que considera as outras religiões, as religiões que realmente têm Deus como seu foco, apenas como entorpecentes para iludir as pessoas. O ópio. O ópio do povo. Então, não tem como um cristão ser comunista e cristão. Não tem como um cristão também ser comunista e woke. Ou seja, um cristão, o que eles chamam de progressistas. Não tem como. Sim. Como que um cristão vai admitir que existem outras configurações familiares que não a família tradicional? As outras configurações podem existir, mas para o cristão sempre vai existir o ideal, que é a família tradicional, que é bíblica. Para o cristão sempre vai ter o ideal da preservação da vida. O aborto nunca pode ser admitido por um cristão. Como que ele vai ser progressista, aceitar o aborto e dizer ao mesmo tempo que é cristão? Ele tem que abrir mão da própria fé. E aí que ele vai ter que decidir. Ele vai servir a dois senhores? Não tem como.
Deus não aceita esse tipo de serventia. Então ele vai ter que decidir se ele vai ficar com o cristianismo ou se ele vai ficar com o comunismo, com a esquerda, para ser bem aceito na patota. Como é que você enxerga o desafio de ser tão jovem e estar numa política diante de um cenário que em muito se denuncia cerceamento das liberdades individuais, o rompimento com o Estado democrático de direito? É um desafio enorme. É enorme, até porque você nunca sabe até que ponto você pode falar e você não vai sofrer represálias por isso. Eu, por exemplo, sou réu em um processo criminal eleitoral, movido pela Manuela Dávila, pela Isa Pena, Érica Hilton também depois no processo, que é no sentido de que eu pratiquei violência política de gênero. O que é violência política de gênero? Violência política de gênero, apesar de ser uma lei absurda e genérica, é uma lei que prevê que você não pode constranger uma mulher e impedir uma mulher de falar. Você não pode tolher o discurso de uma mulher política. Então você não pode chegar e cortar o microfone dela ou fazer algum tipo de ofensa nítida no sentido de intimidar e de impedir que ela atue politicamente. O que eu fiz? O que aconteceu de fato? Eu fui em um evento público que a Manuela Dávila organizou com algumas outras figuras de esquerda e no final do evento eu questionei ela sobre o preço dos livros dela. Falei assim, pô, você é uma pessoa socialista, marxista, só que você está aí, explorando a mais-valia das pessoas que produziram esse livro e você está vendendo os livros, você está comercializando. Você acha que a mulher pobre tem condição de comprar o seu livro? Fiz esse questionamento. Ela ficou muito brava, me ofendeu no vídeo, inclusive. Outra deputada de esquerda veio conversar comigo também, eu fiz a mesma pergunta, ela não soube responder. E elas me denunciaram e disseram que isso que eu fiz, de questionar uma figura pública, é uma violência. O que aconteceu? O promotor me denunciou, a justiça acatou, e eu estou agora aguardando o julgamento. Já até fiz meu depoimento, inclusive houve mentiras no depoimento delas, elas se contradizendo. Mentindo flagrantemente, sem apresentar provas nem nada. E é isso aí, e está andando o processo. Aí eu confio no juiz, espero que o juiz seja um juiz que vá seguir no caminho da verdade. Mas e se ele não segue? E se é um juiz ideológico? Então, cada vez mais a lei não existe só a pressão social, cada vez mais a justiça é usada como ferramenta de intimidação política. E esse problema não está só no STF. A judicialização e o excesso de Estado interferindo nos discursos políticos está em todas as esferas. E é sempre o discurso conservador que é perseguido. Você não vai ver a lei da violência de gênero ser usada contra alguém de esquerda. A Zanata, o camarada foi no cangote lá dela, falar na orelha dela, de uma forma extremamente desrespeitosa, o processo nem começou a andar. Então é isso. Então a justiça é usada como uma ferramenta para perseguir, porque quando você não consegue vencer no debate público, que na rede social fica claro quem realmente consegue vencer o debate, que somos nós somos a maioria nas redes sociais, o influenciador do interior do Acre, sem estrutura, com um celular antigo, ele consegue ter mais seguidor que um deputado do PT. E daí quando eles veem essa realidade, eles começam a apelar e roubar no jogo. E para roubar no jogo vale de tudo. A direita se organizou melhor nas redes sociais, se adaptou melhor a esse advento das mídias sociais, das plataformas. Então você acredita que quando se denuncia esse cerceamento e essa vontade de regulamentar as redes sociais, é em função disso? Eu não tenho dúvidas, com certeza. E não é regulamentar, tem que dar a palavra certa, é censurar. Regulamentar é apenas a palavra bonita que eles usam para censurar. Porque você tem um centro político, de políticos antigos, tradicionais, que não entendem também essa linguagem nas redes sociais, e por isso, eleição após eleição, eles têm perdido mandatos, eles têm perdido recursos, eles têm perdido a hegemonia que eles sempre tiveram mantida na base do dinheiro, da campanha fisiológica, e eles estão unidos com a esquerda, que também não consegue vencer no discurso. Isso só acontece, a direita só tem essa proeminência nas redes sociais, não é porque nós somos muito mais espertos nas redes sociais, não. É porque durante muito tempo existia um monopólio da informação. Você tinha, teoricamente, a liberdade da expressão, mas quem determinava o que as pessoas pensavam era a Rede Globo. Era outros veículos de imprensa mainstream que determinavam o que as pessoas pensavam e não tinham alternativas. Você não tinha figuras conservadoras na televisão, você não tinha figuras liberais na televisão, você não tinha cristãos na televisão. A rede social deu voz para aqueles que não tinham voz. A rede social trouxe democracia de fato. A rede social trouxe liberdade de expressão de fato. E aí, aqueles defensores da suposta liberdade de expressão, que lá desde o passado eles sempre falavam que na ditadura teve censura, etc., no regime militar teve censura, esses mesmos hoje se colocam contra a rede social. Porque eles não queriam liberdade de expressão. Eles queriam que o monopólio da informação continuasse no controle deles. Quando esse monopólio pede o controle, quando o cidadão comum tem a oportunidade de dizer o que pensa, aí eles colocam contra.
Aí eles ficam do lado do Estado oprimindo os indivíduos. Então, você vê como é a hipocrisia. O discurso deles é que eles foram perseguidos no regime militar e que eles não podiam falar o que pensam. E agora que as pessoas realmente têm mais acesso à informação e podem falar mais ainda o que pensam, eles são contra. Eu vi que nas suas redes sociais você publicou um vídeo bem humorado pedindo que Elon Musk comprasse a Globo. Né? Como é que você enxerga a atuação da grande mídia nessa cena política de hoje? A grande mídia hoje, você vê que, se eu não me engano, desde 2018 a Globo perdeu 30% da audiência anual. Então, pensa, isso é muito expressivo. A Globo hoje em dia já não tem mais o mesmo monopólio, o nível de monopólio da informação que ela tinha no passado. Isso, a tendência é aumentar. Tudo reflexo das redes sociais. Essa campanha que nós fizemos foi mais uma ironia, né? Para tentar conscientizar as pessoas do problema. Foi feito, inclusive, em parceria lá com o Estúdio Quinto Elemento. E a ideia é exatamente essa, as pessoas entenderem que apesar de nós termos acesso às redes sociais e conseguirmos comunicar com muita gente, ainda tem muita gente no Brasil que nem acesso à internet tem direito. Tem muita gente no Brasil que ainda não consegue ter esse tipo de informação. Então, quem que determina o que essas pessoas pensam? No interior do Nordeste, no interior do Amazonas, quem que comunica com essas pessoas? É a Rede Globo. Ela que chega lá. E daí as mentiras que são propagadas por essa televisão, mentiras abertas, que não são chamadas de fake news, né? Quando é da Globo é somente um erro. Agora, quando é da direita é fake news. Então, essas pessoas elas são totalmente influenciadas pela Globo. Elas não têm outra alternativa. Assim como nós brasileiros no passado, antes das redes sociais, nós, em geral, nós também não tínhamos. Tinha direita antes do Bolsonaro, antes do impeachment da Dilma? Não tinha. Não tinha. O PSDB era chamado de direita, o PSDB sempre foi esquerda. Então, é isso que eles mais detestam. Eles perderam o controle. Não é que eles estão contra ideias autoritárias. Que ideia é mais autoritária do que você calar alguém? Nós estamos defendendo a liberdade de expressão. E daí eles colocam os defensores da liberdade de expressão como os extremistas. E agora quem usa o Estado para calar a boca de opositor é o democrático moderado. Então eles deturpam o sentido das palavras, deturpam o significado das coisas e eles ficam inconformados com essa quebra de monopólio da informação que está cada vez maior. E que é por isso que nós temos que lutar. Porque a luta deles vai ser para calar as redes sociais. Um Lucas Pavanato jamais teria espaço para se comunicar numa Globo. Jamais. Por quê? Porque eu não sou capaz? Não, eu sou plenamente capaz, tanto é que eu arregimento um público considerável. A questão é a seguinte, as minhas ideias para essa elite da comunicação são inaceitáveis. É inaceitável para eles um jovem defender princípios cristãos. É inaceitável para eles um jovem dizer que é contra o aborto. É inaceitável. Ou você engole o discurso hegemônico deles, ou você tem que ser marginalizado. Então, essa é a minha luta. Eu acho que se eu fosse resumir meu propósito de vida hoje, o que Deus colocou na minha frente, mesmo sendo um ser humano pecador, falho, cheio de defeitos, meu propósito de vida hoje é falar as verdades que a elite mainstream não quer que sejam ditas. Você compôs o quadro de comentaristas na Jovem Pan num tempo em que se dizia que a Jovem Pan tinha uma formação mais à direita. Né? Tinha até a figura do Piperno, que fazia um contraditório, Sim. mas tinha uma formação mais à direita. E hoje muitos dizem que a Jovem Pan cedeu aos caprichos do governo Lula e hoje tem uma formação mais à direita, mais à esquerda. Ela foi desmanchando a antiga composição e hoje dizem que a Jovem Pan cedeu aos caprichos do governo. Você concorda com isso? É uma avaliação correta? É uma avaliação assim, é de se entender a situação da Jovem Pan, né? Você tem um processo para cassar a concessão de rádio da Jovem Pan na Justiça. Você tem uma série de intimidações judiciais por parte da Justiça. Você tem, inclusive, a Jovem Pan incluída em inquéritos de fake news, etc. E uma perseguição muito ferrenha que poderia simplesmente acabar com a emissora. Então é natural, quando você fala em termos de empresa, que você tem funcionários para pagar, para sustentar, que exista medo, e exista medo de represálias. Então, eu acho que tem uma questão que é até compreensível, cara. Se eles não retrocedessem um pouco no discurso, provavelmente a Jovem Pan ia perder a licença de rádio, provavelmente ela ia perder até a própria possibilidade de existir enquanto veículo de comunicação. Agora, se eu acho que isso deveria ter acontecido, eu não acho. Eu acho que figuras de direita como eu já peguei o final ali
dessa guinada mais à direita era a Jovem Pan. Eu acho que figuras de direita como eu, como a Zoe, como o Adriles, como o Marco Antônio, essas figuras deveriam ter continuado lá. Porque o papel do jornalismo, o papel da imprensa deve ser exatamente enfrentar os abusos, exatamente enfrentar os excessos do Estado. E quando você não tem esse espaço na grande mídia, você acaba tendo apenas a alternativa das redes sociais. Perde amplitude o discurso, né? A Jovem Pan, querendo ou não, dava uma amplitude gigantesca para o discurso da direita, que hoje a gente não tem. Você tem, no mínimo, metade da população brasileira que é de direita, no mínimo. E você não tem nenhum veículo de comunicação de televisão, nem de TV a cabo, que tenha um discurso mais à direita. A esquerda tem domínio sobre os segmentos da educação, cultura, imprensa, estatais. Como é que a direita, na sua avaliação, pode reverter esse cenário dessa guerra cultural que existe? Foi o grande erro do regime militar, né? Os militares procuravam comunistas no meio do mato, enquanto eles estavam caçando comunista terrorista no meio do mato, eles estavam ocupando espaços dentro das universidades, dentro dos meios artísticos, dentro da grande mídia, formando jornalistas, juristas, e assim eles foram tomando espaço, que é a estratégia gramsciana, né? Você ocupar a superestrutura para você influenciar a massa como um todo. O que a direita deve fazer é ver o que funcionou na estratégia deles, analisar o nosso adversário, o nosso inimigo, e replicar da mesma forma. No passado existiu o discurso do Escola Sem Partido, eu inclusive na época organizei abaixos assinados, ia nas câmaras protestar e etc. Só que hoje em dia eu tenho outro discurso, que é um discurso que a esquerda teme muito mais, que eu não defendo mais hoje em dia Escola Sem Partido, porque a esquerda em nenhum momento vai deixar de ter partido, a esquerda em nenhum momento vai deixar de ser parcial. Eu defendo professores que transmitam conteúdo, que passem todos os lados da moeda, mas professores que possam sim e que devam afirmar posicionamentos mais à direita. Eu acho que tem que ter cristão nas universidades, tem que ter cristão nos ambientes de ensino. Eu acho que tem que ter professor conservador, sim, dentro de universidade. Eu acho que a gente tem que formar advogado e juiz conservador. A gente tem que estar em todos os lugares. Se eles estão em todos os lugares, a forma de combater ele não é ficando imparcial, não é ficando neutro, é também ocupando. E é isso que eles mais temem. Na última eleição para conselheiro tutelar, a direita deu um baile na esquerda nessas eleições. E eles ficaram completamente intimidados. Você viu o jornalista da Globo falando que isso era o ataque ao Estado laico, quando o Estado laico é exatamente a garantia da participação de todas as correntes de pensamento, religiosas ou não. Então, assim, eles sentem quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter mais professores, mais influenciadores, mais pessoas ocupando espaços de influência com pensamentos mais à direita. Lucas Pavanato, no Pleno News, muito obrigado por essa entrevista. Excelente, agradeço aí o espaço que vocês me concederam de estar aqui e peço aí também que o público que está consumindo essa entrevista aí não desista do nosso país, porque eu também não vou desistir, vou estar fazendo a minha parte aí, e apesar da jornada ser difícil, a gente tem que entender que a nossa luta não é de curto prazo, a nossa luta é de longo prazo. Então, como o Nicolas Ferreira diz, não é só uma corrida de 10 metros, é uma maratona, e a gente tem que estar pronto para isso. Então, muito obrigado. Vamos para cima. Continue acompanhando o Pleno News, jornalismo com credibilidade.